Existe uma força dentro de você que sabe exatamente o que fazer. Ela te dá firmeza para agir, clareza para pensar e coragem para seguir seus próprios passos. Mas quase sempre, essa força é abafada, sufocada pela dúvida, pela comparação, pelas vozes que tentaram te fazer sentir menor do que é. Você não nasceu inseguro. Essa insegurança foi construída pouco a pouco por expectativas que você nunca conseguiu atender, por erros mal digeridos, por palavras que feriram mais do que pareciam. Mas o estoicismo nos mostra algo poderoso. Toda mente pode ser treinada para voltar a confiar em si mesma. Imagina como seria sua vida se a partir de hoje você agisse com confiança, sem medo de errar, sem esperar a aprovação de ninguém, sem se sabotar antes de tentar. O que você faria? Que decisões finalmente tomaria? A insegurança não desaparece sozinha. Ela enfraquece toda vez que você age, mesmo com medo. E é isso que eu quero te mostrar hoje. 5 práticas estoicas, simples mas transformadoras, para dissolver a insegurança, resgatar sua clareza mental e reacender a força que existe aí dentro, mesmo que você tenha esquecido dela. Não importa há quanto tempo você se sente travado, você pode retomar o controle da sua mente e pode começar agora. Se esse vídeo for um ponto de virada para você, escreva nos comentários. Hoje escolho confiar em mim. Mesmo que a dúvida ainda esteja aí, essa escolha já muda a direção do seu caminho. Porque a vida só começa a mudar de verdade quando você para de agir com medo e começa a agir com convicção. Antes da primeira lição, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos começar. Lição 1. Não queira ser perfeito. Quantas vezes você deixou de começar algo só porque não se sentia pronto? Quantas vezes ficou travado por medo de errar, de ser julgado, de não fazer tudo perfeitamente? Você não está sozinho. Muita gente confunde perfeccionismo com esforço, mas a verdade é que a perfeição não é um ideal. É uma prisão, uma armadilha sutil que veste a roupa da exigência, mas por dentro é puro medo. Epicteto não perguntava aos seus alunos se eles tinham feito tudo certo. Ele perguntava: você progrediu? Porque o progresso te leva adiante, enquanto a perfeição te mantém parado. O perfeccionismo não é força, é insegurança disfarçada. É o medo de não ser bom o suficiente fantasiado de disciplina. Você quer tanto acertar que esquece de agir. Espera tanto o momento ideal que deixa a vida passar sem participar dela. E quanto mais você tenta parecer perfeito, mais se desconecta de quem você é, porque ninguém é perfeito. Só Deus é. Você é humano e o humano aprende, erra, refaz, cresce. A perfeição exige uma imagem imaculada. Já o progresso exige coragem para recomeçar. Você já percebeu como o perfeccionismo rouba sua energia? Você começa uma tarefa simples e leva o dobro do tempo a dia, um projeto importante, porque ainda não está bom o bastante. Se recusa a mostrar o que fez porque ainda pode melhorar. E assim o mundo nunca vê o que você tem de melhor porque você nunca mostra. Marco Aurélio dizia: não esperes a perfeição da República de Platão. Contenta-te até mesmo com o menor avanço e não consideres o resultado algo pequeno. O que te transforma não é o que está perfeito, é o que está feito. É o que você teve coragem de colocar no mundo, mesmo tremendo. E mais, quando você exige perfeição de si, começa a esperar isso dos outros também. E aí tudo decepciona. Você vive cobrando, se frustrando, se comparando e se esquecendo que a vida é feita de processo, não de performance. Então hoje pare, respira e pergunta com honestidade: eu estou buscando crescer ou estou tentando parecer impecável? Porque se for só aparência, você vai continuar estagnado. Mas se for progresso de verdade, mesmo tropeçando, você segue. E isso já é vitória. A prática de hoje é simples, mas poderosa. Liberte-se do ideal impossível. Faça o que você pode com o que você tem, e depois melhore. Esse é o caminho da evolução real e da autoestima que cresce com base na ação, não na ilusão.
Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho o progresso, não a perfeição. Porque toda vez que você age, mesmo com medo, você envia um recado para sua mente. Eu posso confiar em mim, e essa confiança vale mais que qualquer perfeição. Lição 2. Lembre-se que você vai morrer e comece a viver de verdade. Pode parecer sombrio, mas é uma das ideias mais libertadoras do estoicismo. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Marco Aurélio escreveu. Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz. Diz e pensa. Não é uma ameaça, é um chamado, um lembrete de que o tempo não espera e de que a insegurança, que hoje parece um gigante, amanhã talvez nem exista mais. A verdade é que a maioria das nossas angústias vem de ilusões, do medo do que os outros vão dizer, da vergonha de parecer fraco, da dúvida de não ser suficiente. Mas quando você se lembra da brevidade da vida, essas ilusões desmoronam. Você percebe que nada disso tem o peso que você imaginava. Você entende que não está aqui para colecionar medo. Está aqui para viver com coragem. Epicteto dizia: pense na morte como alguém que está sempre te observando e deixe isso guiar suas ações e pensamentos. É como se a morte caminhasse ao seu lado todos os dias, não para te assustar, mas para te lembrar do que realmente importa. Porque daqui a 100 anos ninguém vai lembrar se você errou o caminho, travou no palco ou esqueceu de dar a seta. Mas você vai saber mesmo que tarde que deixou de viver experiências por medo de parecer imperfeito. Quantos sonhos você adiou por insegurança? Quantas vezes deixou o amor passar, o talento adormecer, a vontade de morrer porque tinha medo de tentar, de se entregar? Pensa nisso. Você nasceu com um tempo limitado e cada vez que se entrega ao medo está escolhendo sobreviver em vez de viver. Memento mori não é sobre morte, é sobre urgência, é sobre acordar antes que seja tarde. Então faça esse exercício estoico. Coloque seus medos diante do tempo. Pergunte a si mesmo, isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Na maioria das vezes a resposta será, não. E isso é libertador. Você vai perceber que muitas das suas inseguranças são só fumaça, e que o fogo da vida está pedindo para que você comece agora mesmo com medo. A prática é simples. Todos os dias faça ao menos uma coisa alinhada com quem você é de verdade. Pode ser pequeno, agradecer, recusar algo que te faz mal. Dar um passo em direção a um projeto seu, mas faça. Porque a vida real acontece quando você age, não quando você espera. Sêneca disse: você pode não acordar amanhã, ou ao se levantar pode não dormir. Comece a viver agora. Deixe nos comentários. Hoje eu vivo com coragem, e mais do que escrever, viva como se cada minuto fosse valioso, porque ele é. E quando você honra o tempo, a insegurança perde força, e a sua vida começa, enfim, a ganhar sentido. Lição 3. Aceite a mudança ou ela vai te levar à força. A mudança não pede licença. Ela entra, vira tudo, desfaz certezas, quebra rotinas e às vezes parte o coração. Mas o que machuca não é a mudança em si, é a nossa resistência em aceitá-la. Sen escreveu: enquanto falo da mudança das coisas, já mudei. Nada do que vemos permanece. E completou com a metáfora do rio. Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio porque nem o rio é o mesmo, nem você. O problema é que mesmo sabendo disso, a gente se agarra. A gente se agarra ao emprego que já perdeu o sentido, ao relacionamento que já não tem reciprocidade, à imagem de quem fomos, como se o passado pudesse nos salvar do presente. Mas não pode, porque a vida não para, e quanto mais você resiste, mais ela te arrasta. A verdade é que a insegurança não nasce do novo. Ela nasce do apego ao que já era. Nasce do medo de perder controle, quando na verdade esse controle nunca foi seu. Os estoicos não temiam a mudança. Eles a estudavam, aceitavam e compreendiam que tudo é efêmero. O corpo, o status, os vínculos, a memória. Marco Aurélio dizia:
Tudo é transitório, tanto quem lembra quanto o que é lembrado. E ainda, assim a gente insiste em manter as coisas fixas, como se a estabilidade fosse sinônimo de segurança. Mas às vezes é exatamente esse desejo de estabilidade que nos mantém presos, paralisados, adoecendo em silêncio. Quando alguém vai embora, quando um ciclo se encerra ou quando a vida muda de rota, você tem duas opções: resistir e sofrer ou aceitar e crescer. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, usava uma imagem poderosa para explicar nossa relação com a mudança. Ele dizia que somos como um cão amarrado a uma carroça. A carroça é a vida. Ela vai se mover com ou sem a sua vontade. E o cão tem duas opções: acompanhar o movimento com leveza ou resistir e ser arrastado. A escolha existe, mas o caminho não para. Quanto mais você luta contra o que não pode controlar, mais dor você sente. Mas quando aceita, quando caminha junto com o que é inevitável, você segue inteiro. Aceitar não é se conformar. É entender que cada mudança traz em si um convite. Um convite para evoluir, para desapegar de algo que não te pertence mais, para se adaptar aos novos caminhos e para recomeçar com mais intenção. Você pode olhar para uma perda e só ver o vazio, o que falta ou o que perdeu, mas também pode olhar de novo com mais calma e perceber o espaço que se abriu, a vida que vem surgindo à sua frente. É difícil, sim. Às vezes dói tanto que você se sente partido, se sente em falta, mas mesmo partido, você ainda pode escolher se mover. Então, em vez de lutar contra o inevitável, pergunte: o que isso quer me ensinar? O que em mim precisa mudar junto com o que está mudando lá fora? Pratique isso. Olhe para uma parte da sua vida onde você ainda está resistindo. Pode ser uma relação que já não te nutre, um plano que não faz mais sentido, uma imagem de si mesmo que já venceu. Solte. Entenda que soltar não é fraqueza, é maturidade. E aceitar é o primeiro passo para transformar o que antes parecia fim em começo. Caminhe com a mudança, não contra ela. Porque quem aceita o fluxo da vida não perde o controle, ganha liberdade. E onde há liberdade, há força. Porque nada te torna mais inabalável do que a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo muda. Lição 4. Ser livre começa por controlar a si mesmo. Você já percebeu como às vezes quem mais te atrapalha é você mesmo? Não é o outro que te tira do eixo. É a sua reação. Não é o imprevisto que estraga o seu dia. É o quanto você se deixa dominar por ele. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder começa quando você aprende a se governar. E isso tem nome: autocontrole. Autocontrole não é frieza nem rigidez, é lucidez. É saber que nem tudo merece resposta, nem toda emoção merece palco, nem todo impulso merece ação. Senca escreveu: aprenda a descartar a parte de você que o decepciona. Concentre-se no que pode controlar. E sabe o que mais decepciona? Quando você se sabota, quando você explode por impulso, gasta o que não devia, diz o que não precisava, ou alimenta pensamentos que só te afundam. Autocontrole é o espaço entre o gatilho e a reação. É o momento em que você escolhe agir como quem comanda a própria vida, e não como quem vive à mercê das emoções. Sente inveja, reconhece, respira, transforma em gratidão. Sente raiva, percebe, canaliza, responde com clareza e firmeza. Sente ansiedade? Volta para a presença. Um passo por vez. Você não precisa ser um robô, mas também não precisa ser refém dos seus próprios impulsos. Autocontrole é quando você passa a usar a mente como ferramenta e não como inimiga. É quando você treina o olhar antes da reação, a respiração antes da palavra e a consciência antes da decisão. Quer um exercício estoico simples? Hoje observe seus gatilhos, não para se punir, mas para entender o que te tira do centro, o que te faz reagir sem pensar.
Perceba, nomeie e escolha respostas diferentes, porque é assim que se constrói força real, na escolha diária de não ser dominado pelo caos de dentro, nem pelo caos de fora. O autocontrole é treino. E a cada dia que você se segura, mesmo com vontade de explodir, você envia um recado para si mesmo. Eu não sou marionete das minhas emoções. Eu sou quem decide. A verdadeira segurança vem quando você percebe que pode confiar em si mesmo, não só quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo sai do controle e mesmo assim você permanece firme. Lição 5. Você tem a capacidade de mudar suas crenças. Você pode trabalhar duro, se vestir bem, aprender coisas novas, mas enquanto carregar uma crença limitante sobre si mesmo, tudo vai parecer mais difícil do que realmente é. É como tentar correr com uma corrente presa ao pé. Você até se esforça, mas não sai do lugar. Talvez alguém tenha dito que você era lento, preguiçoso, fraco, incapaz. Talvez você tenha falhado uma vez e decidiu que nunca mais tentaria. Talvez você nem lembre mais o que aconteceu, mas sua mente ainda age como se fosse verdade. Essas vozes antigas não gritam, elas sussurram. E o problema é que você acreditou. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam com os fatos, mas com as interpretações que fazem dos fatos. Ou seja, não é o que aconteceu com você, é o que você passou a acreditar depois daquilo. Crenças não são só pensamentos, são raízes. Elas se enterram fundo e moldam tudo que você vê, sente e escolhe. E se essas raízes forem podres, sua vida cresce torta, cheia de medo, cheia de autossabotagem. Por isso, hoje eu te digo, você tem o poder de reescrever sua própria história mental. Os estoicos não ensinavam que você deve fugir da dor, mas que deve olhar para ela com lucidez, desafiar a voz que diz: você não consegue, refutar a ideia: você sempre erra, desconstruir o pensamento: você não nasceu para isso, porque não importa quem plantou isso em você, um professor anos atrás, alguém da sua família ou qualquer situação da sociedade. O que importa é você não precisa mais carregar. Enquanto você não questionar essas crenças, continuará preso a um eu que já não existe. Você evoluiu, mas sua mente ainda reage como se fosse aquela criança rejeitada, o adolescente calado, o adulto inseguro. A transformação real começa quando você para de repetir: eu sou assim, e começa a dizer: eu posso ser diferente. A mente que antes te sabotava pode virar aliada, mas isso exige que você pare de aceitar todo pensamento como verdade, todo medo como destino e, principalmente, toda crítica como sentença. Seus pensamentos precisam de filtro, não de fé cega, porque pensamento não é ordem, é proposta. E você tem o direito de dizer: não aceito mais isso. A prática de hoje é direta. Observe suas frases automáticas. Sempre que surgir um não consigo, não sou capaz, isso não é para mim, pare, respire e diga: isso é só uma crença antiga e eu posso escolher outra. E se essa ideia tocou algo em você, vá agora nos comentários e escreva: hoje eu escolho acreditar em mim. E faça dessa frase seu novo padrão. Porque quem muda suas crenças, muda suas possibilidades. E quem muda suas possibilidades, muda o próprio destino. E lembre-se, você não precisa caminhar rápido. Só precisa continuar com verdade, com clareza e com coragem. Porque quem caminha com propósito já está vencendo. Que esse vídeo tenha te ajudado a ver a vida por um novo ângulo. E se ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe com alguém que precisa dessa injeção de ânimo. Obrigado